Oi, gente! Voltando, porque a conexão havia caído, estava ruim. Hoje aqui em Fortaleza tá com uma chuvinha gostosa, mas estamos de volta. E aí vamos só aguardar a Raquel, porque hoje nós vamos estar falando de como se libertar da ansiedade patológica. Raquel foi minha mentorada e ela vai estar contando como foi todo esse processo para ela. Bel, tudo bem? Raquel já tá entrando, então vou chamá-la. Ana, me fala todo mundo. Ontem tinha gente de Portugal, tinha gente de Salvador, de todas as localidades, e isso é a coisa, né? Pronto, voltamos. Será que agora vai ficar direitinho? Tá ouvindo agora direitinho? Tá ótimo, muito bom. Agora vai. Agora vai. Pronto. Milena, tudo bem? Todas as pessoas sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu vou estar num bate-papo super descontraído com essa queridona, minha mentorada, Raquel. Raquel, nós nos conhecemos há algum tempo atrás e ela é cheia de atributos, né, Raquel? Amém. Raquel é mãe, Raquel é esposa, Raquel é de louvor, Raquel é empresária. Vou só te dizer, o meu óculos é a ótica dela. Oh, glória. Amém, amém. E tantos atributos, é pastora, e tantos atributos, tantos títulos, não é, Raquel? Que acabava roubando você da Raquel, única, Isso. né? Que tem um potencial enorme. E é como estávamos falando antes da live cair, quantas pessoas endemonizam a ansiedade, Sim. quantas pessoas endemonizam a depressão. E existem, sim, pessoas dentro da igreja com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, enfim, né? Estamos no mundo e estamos suscetíveis. E aí essas pessoas deixam de buscar, procurar um recurso, procurar ajuda, porque tem muito medo dessa, dessa, de toda essa questão, né? Raquel, olha só, para começar, me diga aqui, Raquel, o que você mais gosta de fazer? Oh, glória. Oi, gente. Bom dia, minha cheirosa. Bom dia para todo mundo. Gente, Gente, o que eu mais gosto de fazer... Ai, meu Deus, tem tanta coisa que eu gosto, Ivana. então, Mas, assim, o que eu mais amo fazer, que vocês dizem, a Raquel tá realizada, é quando eu estou adorando a Deus, quando eu estou conduzindo pessoas para adoração. Eu acho que é o tempo que eu mais me realizo. Lógico que eu adoro na minha casa, mas quando eu sinto que eu estou sendo útil para o reino de Deus, levando pessoas a um lugar de adoração, você me vê completa ali, feliz demais. fala um pouquinho de você, vá. Amém, gente. Bom dia para todo mundo, né? Eu sou a Raquel, uma mulher simples, brincalhona. A Ivana falou, é mãe, né? É esposa. Pela graça de Deus, a gente tem ali uma igreja, onde tem muita gente da igreja aqui que está entrando. A gente compartilhou no grupo da igreja, né? Temos a igreja ali, pela graça de Deus, estamos ali cuidando de pessoas e eles cuidando da gente também. Isso é muito importante. É uma relação de amizade, de cumplicidade, de crescimento, né? Esse ano, gente, eu comecei um empreendimento, sempre sonhava, né? Desde o tempo que eu conheci a Ivana, eu já tinha esse sonho Aí tu vai de cortar. Esse daí como? tu não vai dizer agora. Como é? Esse daí não vai dizer agora. Tá bom, tá Segura. bom, tá bom. Segura, segura, segura. E é isso, gente. Eu sou a Raquel, a gente tem uma igreja ali no 7 de setembro, né, no centro. Nos reunimos ali todos os dias de manhã. E tem sido um tempo poderoso, um tempo de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, que eu tô morando aqui perto da minha mãe. É isso, gente. Raquel, me diz, onde
gosta de tirar férias? Qual é o teu hobby? O que é que tu, né, assim, uau, nos momentos vagos, o que é que você gosta de estar fazendo? Me diga aí, além de estar conduzindo pessoas à adoração. Amém. Ivana, eu amo coisas simples. Eu amo coisas simples. Você quer me ver feliz? Me bote assim, um balde de pipoca com a Sara e Davi do lado e o Marcelo. E a gente assistir um filme, qualquer filme, até um filme repetido. Eu gosto de cozinhar, gente. Eu gosto muito de cozinhar, não todo dia, mas eu amo cozinhar, eu amo fazer coisas gostosas para minha família. Eu amo inventar coisinhas no YouTube. E a gente gosta muito de ir para a praia juntos, né? Eu, Marcelo, Davi e Sara. Tem até uma pousada aqui que a gente ama aqui no Preá, que é a pousada Fortal Preá. A gente vai até para lá agora, mais na frente. E é isso, eu gosto de ver coisas simples da vida. Eu não tenho muito assim, sabe, Ivan? Não sei explicar. Eu gosto de estar com quem eu amo. Então, vamos lá. A grande questão é porque você ama os momentos. Raquel é intensa demais em tudo que ela faz. Agora me fala, olha só, vamos combinar aqui, certo? Eu vou te dar, ou então vou te dar uma ideia, tá? E aí, se for necessário, eu vou fazendo algumas intervenções. Tudo Ok, bem? Tudo bem? Então tudo vamos, bem. olha só. E aí, me conta como foi para a sua vida antes da mentoria. Pronto, pronto. Antes da mentoria, né? Antes do protocolo Bens Brilhantes, que antes não era esse nome, mas era o mesmo trabalho, né? Gente, antes eu estava vivendo uma fase da minha vida muito delicada e por conta dessa fase aflorou a ansiedade, aflorou a depressão. Eu já tinha níveis de ansiedade, mas eu não diagnosticava que aquilo era ansiedade. Exatamente pelo que a Ivana falou no começo, de a gente endemonizar e a religiosidade não nos deixar ver que a gente precisa de um tratamento especial naquela área. A gente estava liderando, estávamos já na igreja e foi um período onde a gente passou por lutas muito grandes, tanto cuidando de pessoas como na área financeira. Então, esse buraco financeiro que foi grande, né? A gente participava de uma igreja, saímos dessa igreja, foi uma quebra de aliança muito forte. E a partir dessa quebra de aliança, foi vindo, aconteceram muitos fatores para chegar no momento que eu cheguei de ansiedade, de eu ficar tomando, gente, remédio, sem nem prescrição médica. Porque eu ficava tão nervosa em casa, tão ansiosa, um choro descontrolado, uma tristeza sem explicação. Porque, assim, aquela história, né? A gente estava passando uma luta financeira, a igreja devendo vários meses de aluguel, a gente não tendo essa prática de estar pedindo oferta, a gente não é muito assim. Então, nós nos colocamos numa situação no beco sem saída. Criança pequena, então eu chorava compulsivamente, a minha mente não parava de pensar naquilo e eu ia o tempo todo para o futuro, o tempo todo, era passado e futuro. Eu nunca vivi o que eu estava, era preocupada como que eu ia pagar, como eu ia fazer. E isso foi me adoecendo ao ponto de eu querer que meus filhos saíssem de manhã de casa. Eu queria que eles saíssem. Para eu passar o dia só, adivinha fazendo o quê, gente? Pensando e chorando. Porque eu paralisei. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas eu paralisei. Eu não tinha ânimo para nada. Eu só chorava e a minha mente ficava repetindo aquela situação e eu buscando maneiras de como a gente ia resolver. Como eu não tinha como resolver, aquilo me deixava depressiva. E a depressão com ansiedade me deixou grosseira, sem paciência, não estava mais me cuidando, né? O meu corpo, o meu cabelo. Eu estava só vivendo aquela coisa, dormia e acordava. Então, e aí, quando o estado de impostor, ele vai se sobressaindo e ganhando força. E aí você vai ficando sem a sua real identidade, vai abafando de fato quem você nasceu para ser, né? Então, a ansiedade, esses pensamentos acelerados, as preocupações,
as decisões que precisam ser tomadas vai sim roubando você de você mesma, né? E aí eu me lembro muito que a Raquel dizia também que as insônias, né? Muito. As insônias, o coração, o batimento cardíaco acelerado, o suor excessivo, né? Exatamente. Era como a gente eu não conseguia descansar de fato. Como a minha mente não parava, então o tempo todo eu estava formando cenários na minha cabeça do que eu estava vivendo. E isso, vamos agora trazer para o lado espiritual. Eu estava muito sensível, mas Raquel, você conhecia a palavra, você estava à frente de uma igreja com seu marido, você não lembrava da tua identidade em Deus. Gente, é tão forte essa questão das nossas emoções que eu era como se não fizesse efeito na minha vida, naquele momento, o que eu estava vivendo. Porque, além de não dormir bem, muita dor de cabeça, a alimentação desacelerada afetava o meu estômago. Então, eu tinha muito processo delicado no meu intestino, porque eu não me alimentava direito. E como eu ficava muito nervosa, pensando no que eu estava vivendo e como eu iria resolver, aquilo afetava o meu sistema digestivo. Então, assim, eu fiquei de fato doente. E aí eu comecei a tomar um monte de remédio fitoterápico. Ainda bem que eu não tomei remédio tarja preta. Mas eu tomava todos os dias, 2, 3, 4, para eu conseguir me acalmar o meu cérebro, parar de pensar e eu conseguir baixar os meus níveis de, não sei nem a palavra, Ivana, mas a tristeza que era grande, a ansiedade, o aceleramento. Eu tomava esses remédios fitoterápicos naturais, né, assim, para conseguir ter um pouco de paz dentro de mim, aquele aperto no coração, aquela coisa ruim, o tempo todo pensando no que eu fiz, no que fizeram, o tempo todo. E não vivia o momento. Eu não conseguia viver o momento. O meu cérebro estava programado, as minhas emoções, para só viver o que estava acontecendo e como eu iria resolver aquela situação, entendeu? E sensação de injustiça, sentimento de injustiça. Eu fui injustiçada, eu não fui compreendida, ninguém me ama, ninguém me entende. E, gente, só Jesus na causa. E aí, o que acontece? A pessoa entra nessa fase de estar muito preocupada, de estar com muitos pensamentos acelerados, com esse senso de injustiça muito acerbado. Os canais mentais, eles vão se fechando. E aí você não vê a luz nem no fim do túnel. Quem dirá a luz alguma? Exatamente. E assim, né? Como assim? Se eu sou uma pessoa que estou na igreja, se eu sou uma pessoa que conhece a palavra, se eu sou uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, se eu sou uma pessoa de Deus, como isso acontece? E aí as pessoas tendem a ir para o exorcismo, né? Vamos repreender, vamos repreender. E sim, existe a questão espiritual, existe. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas a base de tudo é que existe uma parte cognitiva, existe uma parte neural funcionando, existe os seus hormônios, existe uma alimentação, existe a raiz de tudo, que são os seus pensamentos. E quando isso não está ajustado, você vai dando esse fôlego todo para algo que não faz parte da sua real essência, da sua real identidade. Então, cuidado espiritual, nós somos seres trinos, né? Corpo, alma e mente. Então, não tem como a gente separar. Eu vou cuidar só do meu espiritual e vou deixar minha mente de lado. Não vai bater, não vai casar, vai faltar algo. Então, todo um contexto, todo um preparo para que sim, né, isso seja alinhado. E me conta como foi esse processo de você. Sim, exatamente. Só queria abrir um parêntese aí. Gente, é tão sério que quando você dá espaço para a ansiedade, ela vem com um monte de bagagem. E aí, ó, a gente começa a culpar as pessoas, culpar as situações. A gente quer que as pessoas resolvam uma coisa que as pessoas não vão resolver. É uma área que só nós vamos conseguir resolver. E era uma luta para mim, porque eu passava a semana mal dentro de casa. A gente morava ali num
condomínio em Fortaleza, né? Então, condomínio, as casinhas assim. Então, eu fechava tudo. Davi e Sara saía para estudar e Marcelo ia para o trabalho, para dar aula de espanhol, eu fechava a casa e eu ficava lá dentro. Eu ficava lá, isolada, não queria conversa com ninguém. Imagina as pessoas da igreja mandando mensagem, eu não respondia, eu demorava a responder, porque eu não estava bem. E eu culpava também as pessoas pelaquela situação. Porque eu não conseguia resolver, eu não conseguia ver saída, não conseguia ver essa luzinha. E eu culpava um monte de gente. Até que, sem a Ivana saber, eu já tinha feito seminário. Gente, não gente, a gente não pode espiritualizar coisas que precisam ser tratadas no âmbito natural. Para isso que Deus nos deu o entendimento, o conhecimento da nossa vida, do nosso corpo, ele nos liberta, ele nos ajuda. Na verdade, a palavra de Deus, ela sempre esteve ali, sempre teve poder. Mas o conhecimento potencializou o que estava dentro de mim. E eu consegui virar chaves dentro de mim, que só na minha religiosidade dentro da igreja, com a pastora, eu não estava conseguindo. E isso não tira o poder, a soberania de Deus. Mas Deus nos deu um intelecto para a gente pensar, para a gente observar, olhar, anotar. Então, quando a Ivana me convidou, eu disse, né? Ela disse, eu preciso de 7 mulheres, eu era 12 mulheres. E eu disse, eu quero. Eu falei, Marcela, aquela jovem, aquela irmã lá do seminário, aquela bem legal, bem divertida, que a gente dá umas gargalhadas, a gente mal se conhece. Ela me colocou para fazer parte de um projeto, ó. Amor, eu acho que é de Deus. E nessa semana que a Ivana tinha me convidado, eu já tava, gente, assim, morrendo. Eu lembro que eu tinha um cantinho no meu quarto que eu só chorava. Eu botava o meu celular nos louvores, que eu amo, né? Aquieta minha alma, né? Canções assim que falavam de emoções. E eu só me deitava e eu só chorava. E eu dizia, Deus, eu quero fazer o caminho de volta. Eu quero fazer um caminho de volta, eu quero voltar àquela Raquel segura, amável, que ama estar com os meus filhos. Deus, me ajuda a confiar na tua palavra de novo. E aí o Senhor proveu o convite da Ivana. E através do método, através do acompanhamento, da mentoria, é como se a Ivana me colocasse dentro de mim. Não sei se eu consigo explicar. É como se eu entrei dentro de mim e comecei a ver um mapa. Entende, gente? É como se fosse um jogo de videogame. Eu entrei dentro do jogo e aí eu consegui enxergar o que estava causando aquilo dali. Como eu iria dominar. Além da palavra, além da oração, além das verdades bíblicas, colocar em prática métodos que a Ivana ensina, aonde eu consegui controlar esse jogo. O controle já estava comigo de novo. E através do Espírito Santo me orientando e do conhecimento, eu comecei a dizer, opa, não é por aqui, não é assim, não dá espaço para isso. Raquel, você pode romper isso, sai da comodidade, para de se auto-sabotar. Eu não sei se eu consegui explicar, Ivana, mas comigo foi assim, eu me via num jogo, era como se fosse um jogo, e através do acompanhamento, do que eu aprendo até hoje, eu faço mentoria com a Ivana de graça, porque eu entro no Instagram dela e assisto os vídeos rápidos dela, quem é que acompanha? Então eu tô bem atribulada, eu vou lá no capítulo 2 de Ivana, no Instagram, vejo algum vídeo sobre alguma área, para eu me conhecer o outro, entender a situação do outro, porque a ansiedade também, ela nos faz ficar cegos para a dificuldade do outro. A gente só olha para a gente, para a nossa dor, para a nossa dificuldade. E se eu for falar, eu falo tanta coisa, gente. Mas é isso. E fica à vontade para falar. Uma das questões que a Raquel está falando é o autoescândalo. Quando a primeira coisa que a gente faz na mentoria, o primeiro passo, porque esse eu chamo de o resgate, e é bem isso, dentro do resgate existe o autoscan, e o autoscan é um dos protocolos aplicados, onde ela começa a abrir toda essa visão, né? Ela começa a se resgatar. Então, é por isso que ela diz, é como se eu tivesse voltado para dentro de mim mesma. Eu estava fora de mim, e aí, né? E aí, com o autoscan me devolveu a mim mesma. E aí começa todo o processo de busca da real identidade para calar esse estado de impostor e, de fato, ela poder recomeçar sem culpa, sem vitimismo,
né? Sem essa questão de sempre estar jogando a culpa no outro, estar se culpando, ou estar evitando pessoas, né? Exatamente. E fica à vontade para falar, fica à vontade. Exatamente. A questão, gente, da autorresponsabilidade, de reconhecer o meu estado, e isso que a Ivana falou, eu me sentia assim, é como se eu tivesse entrado dentro de mim e tivesse acessando compartimentos que até então para mim era algo novo. E que eu não via a Raquel assim, não, nunca, né? Por conta da religiosidade, do hábito da gente. Eu fiz agora 42 anos, então eu já tinha muita coisa programada na minha vida. Então, admitir algumas coisas, me autorresponsabilizar por decisões que eu tomei e que me fizeram chegar nessa situação, parar de jogar a culpa no mundo, no sistema, nas pessoas, e entender que cada um dá aquilo que pode. A pessoa oferece aquilo que ela pode dar a ela. Então, não cobrar das pessoas e nem cobrar de mim mesma uma perfeição ou uma postura que eu não estou conseguindo naquele momento, mas que eu vou caminhar para conseguir. Então, todo o protocolo de Mente Brilhante, todo o acompanhamento que a Ivana até hoje faz comigo, gente, essa é a realidade. Ela sabe que quando eu estou para perder o parafuso, eu ligo. Eu falo, mulher, tu tá com alguém aí? Mulher, mulher, mulher. E eu louvo, glória a Deus, eu glorifico a Deus porque a gente criamos uma amizade, né, Ivana? Uma confiança, uma admiração. Eu admiro a Ivana muito e eu sei quantas pessoas ela tem ajudado, quantas pessoas ela tem abençoado com o dom, com o conhecimento que Deus deu para ela, que ela tem buscado. Então hoje eu consigo me enxergar melhor. Eu me tornei, gente, uma mãe mais companheira, entendeu? Eu era uma mãe muito dura com os meus filhos, muito dura. O Davi tem 14, é o mais velho, ele sofreu mais com isso. Hoje eu tava com a Sara, ela não foi pro colégio, né, chovendo, os dois ficaram dormindo, e Deus me falou pra mim assim, a Sara vai fazer 10 anos, aqui só uma coisa do meu coração que eu vou abrir, tá? Eu disse, Deus, eu queria fazer algo pela Sara. Deus, eu preciso ministrar mais sobre a minha filha. Deus, ela vai fazer, é a primeira década dela. Aí Deus me falou assim, você vai a partir do dia 1º, que o aniversário dela é 30 de maio, do dia 1º ao dia 30, você vai fazer uma programação de 30 palavras, de 30 coisas da identidade da Sara, e você vai dar uma lembrancinha para ela. Não é nada. Eu falei, Deus, mas é coisa cara? Deus disse, não, é coisinha barata. Exemplo, uma xuxinha de cabelo e eu falar do laço dela, do amor que ela tem que ter com Deus. No outro dia, um relógio de 10 reais para falar que o tempo dela é precioso. Gente, é uma dica aqui para as mães. E eu falei, Deus, eu preciso deixar algo para os meus filhos. Eu passei muito tempo como uma mãe exigente demais, jogando muita culpa. Os meus filhos, eles são aquilo que eu dei para eles. E diante de tudo isso, muitos ganhos. Eu posso falar dos ganhos já? Pode, fale dos ganhos. Falar dos ganhos. Gente, eu tive um sonho de muitos anos de gravar uma música, né? Eu amo essa coisa de louvor. Não é, gente, eu não me acho, tá? Não me acho a melhor cantora do mundo, mas essa coisa de sentir que Deus está me usando para alcançar outras pessoas na adoração, eu amo isso, eu leio sobre isso, eu gosto disso, eu me preparo para isso. E depois de muitos anos, né? Eu aceitei na verdade, eu me convidei para a pastora Ilma, né? Pastora, vamos gravar minha música no congresso? Eu gravei uma canção linda na Igreja Logos, que foi assim um selo de tudo que eu vivi com a Igreja Logos, com a minha amizade com a pastora. E eu ir lá, gente, eu fui lá, depois de tudo que eu vivi com a Ivana, tudo que eu aprendi, eu fui lá, gente, depois de 7 anos, na igreja que eu era, que me tratou sempre bem, mas que eu saí por direção de Deus, mas a gente depois viu que foi no tempo errado, não foi no tempo certo, e por conta desse tempo errado a gente carregou alguns fardos na nossa vida, tive ansiedade, meu casamento quase por um fio, meu casamento não acabou. Porque a ansiedade gerou em mim uma insatisfação e eu jogava isso pro Marcelo. Então o bichinho podia fazer tudo por mim, eu nunca estava satisfeita. Nunca eu estava feliz. Nada que o Marcelo fizesse por mim me alegrava. Então eu joguei um jugo sobre ele que ele não estava conseguindo carregar. E por um triz ele não arrumou a bagagem e foi-se embora pro Chile. Porque eu jogava para ele isso. Então, para você ver como a ansiedade, a depressão, ela traz um monte de sentimento, um monte de carga que nunca ninguém que está do teu lado vai conseguir carregar. Não adianta. O peso que a ansiedade traz para a gente quer canalizar para o outro, ninguém vai conseguir levar esse jugo junto com você.
Você se acaba e acaba quem está perto de você. E para resumir os ganhos, gravei minha música, a canção é Poderoso, com Raquel Sanches, tá no YouTube, gente, várias visualizações, aleluia. Só tem uma, eu só divulgo ela, mas não tem problema, pelo menos é uma. Daqui a pouco vão ter mais. Atenção, Logos FM, me patrocina de novo. Tenho sido uma melhor mãe, uma melhor filha. Minha mãe está aqui. Eu era uma filha muito áspera com a minha mãe, muitas vezes. Minha mãe, um doce de mulher. E às vezes eu era muito áspera com ela, com a minha mãe. Ela sempre caladinha ali, só orava por mim. Me tornei uma filha mais doce para minha mãe. Nossa família é uma família muito de caráter muito forte, né? E a minha mãe já é aquela pessoa. Então eu consegui me tornar uma filha mais doce, mais compreensiva com a minha mãe, certo? Essa é a realidade. O que você vê de bom em mim é puro Jesus na minha vida, certo? E o que você vê de mim é o Senhor trabalhando, que nenhum de nós aqui somos super mulheres e perfeitas. Tenho sido uma esposa melhor, uma mãe melhor, e tô com esse projeto aí agora, gente. Orem por mim, porque eu preciso, durante 30 dias, ela nem sabe, né, ainda. Mas do dia 1º ao dia 30 de maio, eu quero gotejar 30 palavras, 30 revelações para a vida da Sara, né, que é os 10 anos dela. E vai ser o presente que eu quero dar para ela. Continuar afirmando quem ela é em Deus, o que ela pode em Deus, quando ela vai alcançar em Deus. E tudo isso, gente, veio, todos esses ganhos veio através do conhecimento que a Ivana ministrou sobre a minha vida. Eu digo ministrar porque eu vejo como uma ministração. Tudo que eu aprendi com a Ivana, tudo que eu ainda aprendo com a Ivana, eu vejo como ministração. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero ser mais e mais uma boa mãe, uma boa filha, uma boa irmã, uma boa pastora, conhecendo a minha limitação, entendendo que eu não sou perfeita, mas entregando para as pessoas todo o bem que o Senhor tem me feito na minha vida e parando de exigir demais das pessoas. As pessoas dão o que elas podem dar. E é isso. Não sei se eu falei demais, mas é isso. É porque ela foi assim, só um pouco modesta. Mas além, além, além da música que você gravou, né? Você também se tornou uma empresária. Pois é, mulher, olha que mistério. Gente, olha que mistério. Eu sempre tinha palavras de Deus. O povo dizia assim: Deus vai botar um negócio na tua mão. Eu dizia: que negócio? Só se for para fazer bolo, fazer comida, arroz colorido, essas coisas. E aí o tempo passou. Quando foi ano passado, eu comecei a assistir a necessidade de trazer uma renda para dentro de casa, né? Marcelo sempre trabalhando muito, dando aula. A igreja nos ajuda como pode ajudar. Mas antigamente a igreja, a gente que tinha que se virar para ajudar a igreja. Hoje a igreja nos dá uma oferta de amor, um apoio, mas nós não temos esse perfil de estar sugando das ovelhas, né? Não, a gente não gosta, a gente é um mistério. E a gente sempre gostou de fazer as nossas tendas. Então eu sempre me virava com alguma coisinha, mas eu orei, gente, Deus me falou, ótica. Tava conversando com uma amiga minha, Ana Lúcia, e Deus falou para mim, ótica, ela compartilhando que ela tinha essa experiência, nunca sabia nem como era que era a ótica desse mercado. E aí a Aninha me apresentou o ramo óptico. E eu tô assim, tá um pouco parado esses dias, porque eu tô alinhando algumas coisas aqui em casa, de decisões que a gente tem que tomar como família. Mas a ótica tá lá, se você precisar fazer um exame de vista, um óculos bonito, óculos de sol, vai chegar um monte de óculos de sol. Inclusive eu tô devendo um óculos de sol a Ivana, gente, que ela comprou no meio das mulheres, né? E vai chegar aí agora uma encomenda com muito óculos de sol. Gente, todos com proteção, belíssimos, chiques. E essa renda tá me ajudando aqui em casa, né? Me ajudando para eu poder me arrumar melhor, comprar um brinquinho de 30, 50 reais, que eu amo brinco, para quem sabe. Que a vida... Vamos lá, na verdade, vamos lá. Quando ela diz assim, a ótica eu parei agora um pouquinho para alinhar, isso faz parte do plano de vida, né? E aí, dentro existe um protocolo que se chama matriz de geração de resultado, que faz parte do plano de vida. E são muitas coisas que foram desengavetadas, né, Raquel? Isso. Dons, muitos talentos que estavam engavetados, que Raquel não conseguia enxergar. Que ela não conseguia, assim, só fazer um resumão para a pessoa entender um pouco mais. Então, assim, ela passou a vida inteira com experiências, uma carga
de experiência que nós trazemos naturalmente na nossa vida. E essa carga de experiência, nós temos uma memória de coisas boas e de coisas. Então, eu sempre dá o gatilho. E quando passa muito tempo sob pressão, como foi o que a Raquel viveu, que ela durou muito tempo sobre uma pressão, que foi essa pressão financeira, essa pressão de estar colocando aí, se foi o tempo, se não foi o tempo, a forma como sai pastoral, né, da igreja para montar esse novo, eu digo, Raquel, esse desafio, né? Desafio, isso. Desafio. Isso tudo foi gerando expectativas e aí ela começou a não saber lidar com as expectativas, com as frustrações, com a emocional. E existe isso tudo dentro da gente, através dos nossos hormônios, enfim. Isso tudo está passo a passo no protocolo Mentes Brilhantes, né? São R's, é o resgate, a real identidade e o recomeço. Então, na hora que sai, é meio assim, vou te contar uma história. É meio que nós temos uma casa, imagina uma casa, certo? Sim. Essa casa, ela tem vários compartimentos. E nesses compartimentos existem interruptores para acender aquela luz. Porém, existem quartos na casa que você não gosta de entrar. Mas acontece algo como a questão financeira, como a pessoa que te criticou, como a pessoa que, como o teu marido não te entendeu do jeito que você queria, aquele interruptor te trouxe dor. Exatamente. Então, são áreas, são janelas no nosso cérebro que são ativadas de imediato e que você não sabe porque aquilo está acontecendo. Então, a Raquel, tu queria estar sozinha dentro do quarto, isolada? Queria, Raquel? Não. Não. Tu queria tratar mal as pessoas? Não. Com aquela irritação? Não, mas ela não sabia como sair daquilo dali. E quanto mais ela tentava sair, mais ela ficava. Quanto mais ela tentava sair, mais ela ficava. Né? E isso é muito próprio da ansiedade, muito próprio da depressão. Isso é muito próprio. Isso. Mas o passo a passo, né? Exatamente. E devolvendo ela. E aí, olha só. Eu vou. Me fala, Raquel. Como? Repete. Fala de um sonho que você... Que eu tenho? Ai, meu Deus. Tá cortando de novo, né? Um sonho que eu tenho. Ai, Ivana, são tantos. Qual é o sonho? Pronto, eu quero... um sonho, assim, que eu tenho esse sonho, é eu, Marcelo, Davi e Sara, a gente conseguir fazer uma viagem, assim, internacional. A gente já foi para o Chile, mas a gente não quer mais ir para o Chile, tô brincando. A gente queria ir para os Estados Unidos ou para um país, assim, eu não sei exatamente. Ah, Raquel, qual país você quer ir? A Sara quer ir para os Estados Unidos, né? E o Davi também. Então, eu tenho esse sonho da gente conhecer outra nação, os Estados Unidos, além do Chile, né? E ter um tempo com eles lá, de crescimento, eles poderem estudar. Eu tenho esse sonho, assim, sei lá, 3 meses, entendeu? Orlando. Pronto. E olha o que acontece. Eu vou te dar um presente. Foram tantas explicações aqui, né? No plano, certo? Na matriz de geração de resultados, você precisa dar comando. Então, quando você não dá comando para os seus
Então, você precisa ter o local exato. Sim. Então, começa a escrever o local exato que você ir. Com a data. E a data, ela é extremamente... Não pensa muito para colocar a data. Vai lá e coloca. E logo em seguida, você vai dando os passos do que você precisa. Porque, por exemplo, como é que uma pessoa que é para Disney e não tem passaporte? E não mexe uma palha para conseguir o passaporte, né? Então, vai criando os passos. O cérebro, ele precisa saber qual é o próximo passo. Precisa se sentir seguro. Sim. E isso está dado o passo a passo. Como você fazer, como você chega. Porque o teu cérebro vai ficar... É. Tá. Aí É. você vê uma foto, você vê, né, as imagens e é como se tá tudo certo. Você não deu data, você não fez por onde. Então, você Isso. precisa trazer a existência a nível cerebral. Sim. Se você não traz a nível cerebral, e é tão interessante, eu vou te falar. Tem a Nayana. A Nayana, que eu posso falar porque ela fez uma live e ela contou para ela como é que ela disse, Ana, impressionante. Está gravado na live. Impressionante como o protocolo ajudou a conquistar o sonho. Porque ela não tinha data para nada, ela só queria. Eu só quero, eu só quero. Mas ela não colocava nenhuma data, ela não estipulava. Então ela ia deixando tudo para depois. Sim. A procrastinação, sem nem você sentir que está procrastinando. É. Né? E eu até anotei que quando terminar essa live, eu vou até postar o nome dela. Ela passou uma mensagem depois de anos que ela tinha depois de um ano. Ela comprar um apartamento. Ela estava Eita. Oh, e glória. aí os sonhos acabou? Não. Ela vai Não. ter outros sonhos e isso vai se concretizar. Hoje ela já sabe o passo a passo, né? Isso. Hoje ela já sabe. Uma das coisas, eu vou te entregar como se chama matriz, porque aqui mais provoca ansiedade, as ações. Sim. Será que eu estou fazendo certo? Será que essa é a melhor decisão? Né? Uhum. Olha, na matriz de decisão existe um parâmetro, um princípio. E esse princípio é nem sonho de Deus. Olha, diz respeito a você e te afasta dele. Então, sempre que você for fazer, sempre que você tiver que tomar uma decisão, escreve as possibilidades. Oh, meu Deus, tá acabando, meu pai. E agora? Só um pouquinho. Repete esse final. Pronto. Todas as vezes que 3. você precisar tomar uma decisão, escreve no papel as possibilidades. Escreveu no papel as possibilidades, você vai fazer essas 3 perguntas. Certo. Isso está me afastando de Deus? Isso está destruindo a minha família?
Isso diz respeito a mim mesma. Porque nada pode envolver só você, porque senão entra no egoísmo. É, verdade. Por, né? Olha só, tem uma mentorada minha, Patrícia, que ela também gravou um depoimento dela, por isso eu falo o nome. A Patrícia, ela quer ir morar na Austrália. E aí ela tinha tomado essa decisão, e quando de fato a gente foi traçar a matriz de decisão dela, ela disse, opa, peraí ainda, eu posso ir para a Austrália? Posso. Porém, eu tenho que fazer alguns alinhamentos, alguns ajustes, porque ela é casada e tem filhos. Então, não dava para ela tomar essa decisão. E naquele momento, ela estava dizendo assim, ó, eu vou para a Austrália, deixo tudinho aqui. Quando eu tiver dinheiro, eu volto e venho buscar eles. Só que vai valer a pena? E aí, dentro das possibilidades dela, né, dentro da vida que ela tem levado, das escolhas dela, ela pode ponderar e ter uma visão maior de todas as consequências. Então, você toma as decisões e você fica mais segura, você diminui a probabilidade do erro. Né? Não significa dizer que você vai acertar em tudo, mas você diminui o erro. A prevenção. Exatamente. E aí, olha só, próximo que foi que eu fiz, Raquel? A gente está com o protocolo Mentes Brilhantes, né? E a gente vem nessa série dando essas lives. Eu vou fazer uma aula, só que essa aula vai ser exclusiva e vai ser dada não certo. E aí, o link do WhatsApp. Tá falhando. Ai, e agora? Isso, fica mais perto, tá melhor. Ah, sim, tá melhor. Então, pronto. Então, vamos lá. Vai ter uma aula exclusiva, são 3 aulas que vão ser exclusiva. Ela é fechada no canal do Zoom. E para você ter acesso a todos os dias, horários e o link, tem que entrar no canal não, tem que entrar no WhatsApp. Então, quando terminar a live, eu vou estar sempre postando esse link que você tem acesso a todas as informações e o link vai dar acesso à aula, ok? Certo. Então, assim, não perde a oportunidade de estar 3 dias sabendo desse passo a passo, dessa ferramenta que tira as pessoas da ansiedade patológica e, no seu caso, além da ansiedade, a depressão. Isso. Amém. Eu quero. Ô, Glória. Raquel, olha só, eu só tenho que te agradecer muito, né, por estar sempre assim tão presente. Todas as vezes que eu chamo a Raquel para ela estar junto comigo, transbordando na vida de outras pessoas, que isso sim é realidade, porque a gente mostra que somos pessoas normais, que temos os nossos anseios, nossas frustrações, nossas dificuldades, mas que apesar de estar nesse mundo onde existem muitas más notícias, Raquel, eu estava dizendo ontem, sabe? Que abre as redes sociais e são muitas más notícias, né? Possibilidades de guerra mundial, fome, cancelamento de redes sociais, são tantas coisas, né? Questão financeira, novo governo, enfim, são muitas questões. E eu estava dizendo que para
sobressair a isso tudo, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, Deus. Acima de qualquer coisa, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. E eu não digo isso em questão de religião. Eu digo isso em questão de relacionar-se com Deus mesmo, né? E a outra parte é a sua estrutura mental. Se não tiver, você investe tempo para estar lendo a palavra, para estar orando, para estar louvando, você investe tempo, enfim. Cada um encontra o seu jeito de se render a Deus, né? Sim. Porém, a pessoa precisa investir tempo para ter as estratégias precisas, para saber como sair o quanto antes desse abismo. Porque quantas pessoas estão num poço profundo e não conseguem enxergar uma forma de sair desse poço. Isso. Então, a primeira coisa é cuidar da parte mental. Você vê como as escolas estão, as crianças em terror, em pavorosa, as mães também. Quando que a gente ouvia falar isso no Brasil, em atentado, invasão de escola? Então, a gente precisa estar preparado para, sim, de fato, ter estratégias para superar tudo isso, essa fase que nós estamos passando. Exatamente. E além disso, Ivana, essa nossa geração, a gente precisa de muito conhecimento nessa área para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, porque eles, se Jesus não voltar, eles vão enfrentar coisas muito piores do que essas. Se eles não estiverem muito alicerçados, tiverem um relacionamento com Deus, tiverem conhecimento de outras áreas que vão potencializar a vida deles e fazer eles romperem, eles vão ser futuras vítimas aí nesse presente tão próximo, aí, esse futuro tão próximo que a gente está vivendo. Então, relacionamento com Deus e conhecimento, buscar. E quando a gente enxerga um trabalho desse, como que a Ivana faz, uma mentoria, uma terapia, como um escape de Deus também, quando você enxerga assim, você se abre mais, entendeu? Então, sai dessa zona de desconforto, que não é conforto. Sai dessa zona de desconforto, para de achar, ver religiosidade em tudo e se permita ouvir a voz de Deus de outras maneiras. De outras maneiras, com ferramentas, porque eu vejo esse trabalho como uma provisão de Deus, Ivana. Como um complemento daquilo que Deus já está fazendo na minha vida, né? E na vida das pessoas que têm acompanhado, que têm trabalhado com você. Que bom. Stephanie acabou de entrar. Stephanie também foi minha mentorada. E Stephanie estava com depressão e saiu da depressão. Ela morava no Curió. Quem conhece o Curió? Foi isso. Né? E assim, ela não via possibilidades, ela não enxergava nenhuma possibilidade. E ela hoje está morando nos Estados Unidos e foi mãe. Hoje em dia ela é mãe. Sério? Sério? Sério, a coisa mais linda. Parabéns! A coisa mais linda. E aí eu quero saber se você tem alguma pergunta, faz essa pergunta. Hoje em dia também uma coisa que eu quero trazer é que nossas crianças estão enfrentando coisas que a gente nunca enfrentou, né? Essa violência, esse mundo da internet, esse mundo de mídias sociais. Então a gente precisa estar alicerçado dentro dessa nossa realidade, porque é realidade o que está acontecendo, para ter suporte para nós e para os que estão próximos. Né? Ivana, eu queria te fazer uma pergunta nessa área. Faz. Não sei quantas mães tem aqui, mas no caso eu percebi. Não sei se vocês souberam, mas no dia 20 agora rolou umas mensagens, né, que ia ter um massacre nas escolas. E eu vi que muitas mães não deixaram os filhos ir para o colégio, certo? Meio que entraram nessa onda. Como que a gente, como mãe, precisa se posicionar no momento desse pavor coletivo? Como é que a gente pode se posicionar para os nossos filhos não entrar nesse sistema do medo? Como é que a gente pode fazer? Tirando, não deixando ir? Como é que a gente pode fazer para amenizar
essas sequelas que a gente está vendo aí em relação às escolas, que eu sofri muito aqui em casa uns dias atrás com isso daí, dos Olha, atentados, a Sara chegou em casa chorando, entendeu? sim, sim. E aí, isso é gradativo, né? Você precisa ir construindo isso gradativamente. Então, tem que se usar o bom senso, né? Se existe ameaça, de fato, não leva para se sentir protegido, Sim, né? E aí você senta, conversa, também depende muito da idade, porque você não pode chegar para uma criança de 4 anos e ter a mesma conversa com um de 12, né? é, Então, precisa. Então, é um caso muito delicado que precisa ser debatido, né? A gente pode até depois ver para a gente debater sim, em outro momento, mas ela é sim, muito amplo. E aí, o que você mais, sim, de fato pode fazer é não leva, porque é uma ameaça, você não vai trazer essa exposição para o seu sim. filho. Senta, conversa e deixa eles se sentirem protegidos por quem de fato merece confiança, né? Entendi. Precisam se sentir Sim, protegidos, saber que existe alguém que é por eles, sim, entendi. É isso tá? mesmo. Show. E aí, vamos lá. E aí, então, entra lá, eu vou deixar o link, entra no WhatsApp para poder fazer parte desse grupo. A gente vai estar falando o passo a passo de todas essas ferramentas que eu usei com a Raquel, de todo esse método. Essa aula vai ser exclusiva, vão ser 3 dias só para você que está neste grupo. Eu não vou deixar aberto no Instagram, porque é de fato para quem quer, Isso. né? Quem Exatamente. quer vai encontrar o caminho das pedras. É Quem quer, precioso, gente. Vale a pena. Já tô lá. quem quer vai encontrar o caminho das pedras, Isso. né? Então, assim, gratidão, gratidão por você estar aqui, Raquel, muito obrigada. Estamos juntas, né? As minhas mentoradas sabem sempre, porque de vez em quando aparece algum desafio que elas não estão lidando com aquilo, aí, Ivana, assim, eu digo, vamos aqui. E aí a gente dá aquela puxada, lembra do protocolo e o negócio vai fluindo. É desse jeito, gente. É desse jeito. Eu tô feliz. Obrigada, obrigada, Ivana, pelo convite de poder compartilhar dessa maneira prática, né? Eu gosto de falar assim, prático, do que eu vivo, do que eu tenho vivido, de todo o crescimento que eu adquiri como mulher, como mãe, como ser humano. O olhar da gente muda para muita coisa e dá para viver melhor, dá para ter uma vida de tranquilidade, de sossego, de paz. Colocando Jesus, eu vou ler só um versículo aqui que eu separei aqui para a gente ler, Tá que é bom? bem conhecido, que é 1 Pedro 5,7, que diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. E eu vejo a vida da Ivana como o cuidado de Deus na minha vida. Eu vejo o cuidado de Deus através da vida dela, através da mentoria, através do conhecimento que eu recebo através da vida dela. Então, lança sobre o Senhor a tua ansiedade, mas não se feche nesse quarto. Busque ajuda, porque Deus tem uma vida plena, uma vida saudável, uma vida de conquistas para você. Uma vida saudável mesmo, para você viver com a sua família, com você mesmo e derramar sobre as pessoas que estão em sua volta. Talvez nem todos vão entender esse derramar, mas aqueles que estão sarados também vão receber esse derramar e você faz se sentir útil para as pessoas que te cercam e para você mesmo. É muito bom desfrutar das pequenas coisas da vida. E o que eu sempre digo, sabe? Nessas aulas, né? E dentro da mentoria, é tudo comprovado cientificamente, só que praticado, na prática. Então, a gente faz, né? É fazer a vivência de toda uma teoria científica. Então, não é algo que fica longe. Então, por que que de fato tem resultado? Porque estamos praticando, Isso, não é isso? exatamente. E dá Então, certo. e dá certo. Então, vem com a gente.
3 dias, só eu e você. Entra no grupo do WhatsApp, faz parte Show. desse grupo do WhatsApp. Só vai ter o link quem está no grupo do WhatsApp. Então, cuida na vida, porque lá vai ter as informações e o link no dia das aulas vai ser liberado por lá. Quer praticar, quer sair de onde você está, quer viver uma vida de abundância, uma vida onde de fato você vai fazer a diferença, vai ser inspiração para outras pessoas. Vamos juntas. Não é, Raquel? Gente, olha, é tão real, a palavra fala sobre isso, a Ivana fala sobre isso. Você atrai. Quanto mais sarada você está, quanto mais bem você está consigo mesmo, você atrai as bênçãos de Deus para você. Você atrai um novo tempo sobre a tua vida. Então não deixe de participar, porque eu vou estar lá também, aleluia. Então, olha, um beijo grande para Angélica, para Val, um A beijo mãe aí, grande ó. para Shirley. No Zap, viu? No Zap. O pessoal tá perguntando aí, ó. Tá perguntando? O Zap? Ah, Zap ou Telegram? Zap, né? ó, é assim. Eu estava direcionando todo mundo para o Telegram. Quando foi hoje de manhã que eu acordei, eu vi que o Telegram foi cancelado, alguma coisa que a Justiça Federal tá banindo o Telegram, certo? Tá tirando, não sei o que está acontecendo ao ser. E aí a gente precisou, de última hora, mudar de estratégia. E aí a estratégia é criar um grupo do WhatsApp. Então, se você conseguir entrar no Telegram, beleza. Mas eu vou deixar o link diariamente do grupo do WhatsApp para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Tudo certo, bem? gente? Porque Participa, a gente não sabe como povo. é que vai ficar essas questões de redes sociais, É. né? Então, Isso. vamos lidando com o imprevisto, vamos lidando com o que a gente tem no dia a dia, da melhor forma possível. Isso. Não é isso? Vai ser uma bênção. Pronto, pois terminou a live, corre lá no meu Instagram, nos stories, vai ter o link do WhatsApp. Ah, e eu vou mandar também, pedir a minha equipe para colocar esse mesmo link na bio, porque aí fica fácil também no link da bio. Tá bom? Beijo grande! Beijo, tchau, gente. tchau. Foi muito bom. Obrigada, Ivana. Bom almoço, gente. Eu que agradeço. Bom almoço Tchau. para todos. Tchau.